Queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Podem tomar os assentos, fiquem à vontade, em nome de Jesus Cristo. Esta noite estou extremamente grato a vocês também que nos seguem de casa, por meio da live. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Nós começaremos aqui esta noite um estudo introdutório acerca da carta de Paulo aos Colossenses. Se o Senhor Deus me permitir, este ano de 2026, eu quero trabalhar com os irmãos todas as cartas paulinas, as 13 cartas de Paulo. Quero trabalhar aqui com os irmãos na Escola Bíblica Dominical, nas oportunidades, claro, que eu tiver para ministrar a palavra de Deus. E assim o nome do Senhor Jesus será eternamente glorificado. Para a introdução, eu gostaria que os irmãos abrissem a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3. O verso é o verso de número 11. Colossenses capítulo 3, verso de número 11. Eu quero ler só a parte B do versículo de número 11. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3. O verso é o verso 11, a parte B do verso 11. Os irmãos encontraram? Amém? O texto diz: mas Cristo é tudo em todos. Você pode repetir comigo? No 3. 1, 2, 3. Mas Cristo é tudo em todos. Amém? Irmãos, a Bíblia Sagrada é formada por um cânon, e o cânon protestante tem 66 livros, tá bom? Esses, por sua vez, são divididos entre 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Dentre esses 66 livros, irmãos, temos livros poéticos, livros proféticos, livros históricos e o Pentateuco, tais para o Antigo Testamento. E livros como os Evangelhos, os livros históricos, as cartas de Paulo, as cartas gerais e o livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Abordaremos hoje, irmãos, um panorama das cartas cristológicas, ou a carta mais cristológica que o apóstolo Paulo escreveu, a carta aos Colossenses, a igreja que se encontrava em Colossos. No cânon do Novo Testamento é o livro de número 10, Lucas. Nela é abordada a suficiência e a supremacia da pessoa bendita de Jesus. Ali nós enxergamos que não precisamos de outros métodos, não precisamos de um meio a qual possamos chegar até a Deus. E Paulo nos apresenta que o único método, o único meio de nos achegarmos até a Deus é por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. A mensagem de Colossenses é desesperadamente, irmãos, necessária para a igreja contemporânea. Vimos isso porque no tempo que nós estamos extremamente tolerantes com o erro e intolerantes quanto à verdade. Diante das multidões de heresias que se levantam, a carta aos Colossenses, ela marcha resoluta, impávida e vitoriosa para a glória de Deus. Então falaremos sobre essa carta na noite de hoje. Utilizaremos muito das Escrituras. Então pegue a sua Bíblia, pegue as Sagradas Escrituras, deixe aberta aí na carta aos Colossenses e vamos trabalhar. Vamos lá, irmãos. Um panorama sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Como a igreja deve se posicionar no mundo tão virulento? Repare que eu me utilizei da expressão virulento, não violento. A expressão virulento tem um sentido de ser viril com relação às Escrituras. Como enfrentar as antigas e as novas energias e heresias essas que se levantam no mercado da fé? Como dar resposta aos lobos que são disfarçados de ovelhas, que tentam de alguma forma ludibriar o povo de Deus para que esses se incautem nessas heresias e sejam altamente destruídos. O estudo dessa carta nos oferece respostas a essas perguntas. Eu estou convencido, irmãos, de que primeiro, a doutrina de Cristo tem sido atacada ao longo dos séculos. Nenhuma doutrina bíblica é tão atacada quanto a doutrina de Cristo. A saber, irmãos, nenhum ser, nenhum homem em toda a história foi tão atacado quanto Jesus Cristo de Nazaré. E isso se deve ao fato de que Jesus Cristo não foi somente um homem comum. Jesus Cristo é Deus entre os homens. O apóstolo Pedro também nos diz essa afirmativa quando diz que o homem Jesus, nele está o próprio Deus. Paulo também salienta que a pessoa de Cristo nele está corporeamente toda a plenitude da divindade. João, quando escreve o seu evangelho no capítulo 1, no versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14 ele nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Portanto, diante dessa circunstância, a doutrina de Cristo é a doutrina que é mais atacada de todos os tempos. Também é a doutrina que mais sofre perseguições por parte dos hereges. Essa doutrina sofre imensas perseguições por parte daqueles que se levantam para de alguma forma querer derrubá-las. Essa doutrina também tem sido atacada com persistência e com veemência com relação àquelas pessoas que querem de toda forma colocar a pessoa de Jesus Cristo para baixo e colocar alguém acima da pessoa de Jesus Cristo. A redenção, irmãos, que está escrita na carta aos Colossenses, tem sido substituída por fábulas enganosas de homens que tentam de alguma forma colocar na cabeça dos crentes que nós conseguiremos ser salvos pelas nossas próprias obras, pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças. Mas segundo as Escrituras, o único método de salvação é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. E fora de Jesus não tem como ninguém, absolutamente ninguém, ser salvo. Uma vez me perguntaram, Elton, e os hominídeos? E os índios? E as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho? E as pessoas que nunca ouviram um sermão sobre Cristo? Como essas pessoas ficam? E eu respondi biblicamente. A Bíblia nos afirma que aqueles que pecam pela lei serão julgados. E aqueles que pecam sem lei serão julgados. Portanto, irmãos, não é a falta de conhecimento do caso que te trará salvação ou perca de tal. Na realidade não existe salvação fora de Cristo, porque se a ignorância quanto a Cristo fosse um método para as pessoas serem salvas, seria muito simples, Lucas, é somente não pregar, porque se as pessoas seriam salvas por não saberem, é só nós não abrirmos a boca para falar sobre Jesus. Mas a ordenança é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Portanto, a ignorância não é uma das formas de salvação. A única forma de salvação é crer no Senhor Jesus Cristo. Creia em Cristo e você está salvo para a glória de Deus. Paulo trabalha essas verdades nessa carta. A doutrina da santificação também, irmãos, é atacada por várias ideias equivocadas quanto à mesma. Porque as pessoas creem que santificação é ascetismo. Nós falaremos sobre o ascetismo aqui esta noite. As pessoas creem que santificação é ser completamente separado dos demais. As pessoas acreditam que ser separado ao ponto de ser santificado é você não estar no meio das pessoas que formam o meio. Na realidade, irmãos, eu fico com uma frase que essa penetra no meu coração desde sempre: o meio não faz o meio não produz o homem produz o meio. Jesus Cristo uma certa feita disse: se vocês forem como sal da terra, vocês vão modificar o meio a qual vocês estão. Se vocês forem a luz do mundo, vocês modificarão o meio a qual vocês estão. Nós somos crentes. Quando chegarmos em um ambiente completamente tomado por demônios, os demônios têm que bater de retirada para a glória de Deus, porque lá chegou um crente. É assim que funciona. Então, não ser santarrão é um dos modos de ser santo. Como assim, Elton? Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Tem pessoas que são tão plausíveis, tão amantes de si mesmo quanto a sua própria santidade, que se esquecem que não é por meio da sua própria santidade que granjearão para a glória de Deus a sua própria salvação. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Portanto, se você está aqui esta noite, é porque Jesus Cristo de Nazaré te salvou e te trouxe para glorificar o nome dele. Vocês reparem? Santarrice não é ser santo. A santificação é diferente da santarrice. E isso Paulo aborda. Então, irmãos, vamos analisar esta carta, texto após texto, para que possamos entender. Primeiro, quem é o autor da carta aos Colossenses? Capítulo 1, versículo 1 nos diz, abra aí comigo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, o verso é o verso de número 1. Olha o que está escrito aí comigo, por gentileza. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Portanto, entendemos desde o primeiro versículo que o autor desta carta é o apóstolo Paulo.
junto com Timóteo. Então Timóteo é coautor da carta aos Colossenses com o autor Paulo de Tarso. E a pergunta é: quem é Paulo? Talvez eu não precise exprimir aqui aos irmãos quem é o apóstolo Paulo, todos nós sabemos. O homem criado aos pés de Gamaliel, esse neto do grande rabino Hilel, chamado desde o ventre da sua mãe para ser um homem de Deus. Este, sobre a lei judaica, perseguiu o caminho, perseguiu a religião dos crentes, perseguiu Jesus. Mas no caminho de Damasco teve um encontro com Jesus de Nazaré. Jesus joga por terra o apóstolo Paulo e diz: agora para mim você é um vaso escolhido para ir e pregar o evangelho em todas as nações. A partir de então, este homem que era perseguidor da igreja passa a ser o grande arauto, o grande bandeirante, o maior de todos os missionários, de todos os pastores, o maior de todos os teólogos da história do cristianismo. É este Paulo que escreve esta carta. Quem são os destinatários da carta aos Colossenses? O versículo de número 2 nos explica isso aí. Aos santos e amados fiéis em Cristo que estão em Colossos. Portanto, irmãos, o destinatário dessa carta é os irmãos que estavam na cidade de Colossos. Essa cidade pertencia à região da Frígia e do vale do rio Lico, que era uma região extremamente fértil e reprodutiva. Fica na atual Turquia. Então, se você gosta de mapa bíblico, gosta de analisar questões bíblicas através dos mapas para poder entender todo aquele arcabouço geográfico de onde os acontecimentos que são narrados na Bíblia aconteceram, você pode ir lá para a região da atual Turquia, da antiga Frígia, e lá está localizada a cidade de Colossos. Essa cidade estava próxima de outras duas cidades de suma importância do Império Romano, a saber, a cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia. Essas duas cidades ficavam na Ásia Menor. Portanto, temos aí as afirmativas de que a igreja dos Colossenses estava numa região fértil, perto do vale do rio Lico, e essa região era extremamente importante na rota do comércio, porque era por ali que as coisas vinham da Europa para a Ásia e permeavam da Ásia para a Europa. Então a cidade de Colossos era uma cidade extremamente importante. Irmãos, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses? Vamos lá. Paulo escreve essa carta durante a sua ida até Roma, durante a sua primeira viagem missionária a Roma. Mas como assim, Elton, viagem missionária? Paulo não estava preso? Sim, Paulo estava preso. Só que quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz que ele, Paulo, está preso, pastores, mas o evangelho de Jesus Cristo não está. Ele está em algemas e prisões, mas a palavra de Deus continua livre. Ele está preso, mas o evangelho não para por causa da prisão do apóstolo Paulo. É aquela coisa que eu sempre digo: Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra de Deus não para. Deus sepulta os seus homens fiéis, mas o evangelho continua firme e forte para a glória de Deus. Portanto, Paulo está onde? Paulo está preso na cidade de Roma, numa prisão domiciliar. A época em que Paulo escreve a carta aos Colossenses é provavelmente entre o ano 60 a 62 da nossa era. Quem é o fundador da igreja em Colossos? É uma pergunta que talvez fique em nossos corações. Epáfras. Este homem era conservo de Paulo e bispo na igreja dos Colossenses. Olha o versículo de número 7, por gentileza. Acompanhe na Bíblia, por favor. Olha o verso de número 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Portanto, irmãos, quem funda a igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses, não é o apóstolo Paulo. O fundador da igreja de Colossos é um homem chamado Epáfras. Este é, segundo as Escrituras, fiel e amado conservo de Paulo. É um ministro de Cristo, é um homem de Deus. Repare que, irmãos, nós temos uma vazão muito grande com relação aos escritores do Novo Testamento, a saber, principalmente os apóstolos de Jesus, mas o evangelho de Deus mais progrediu com relação às pessoas que menos apareciam no contexto histórico.
a saber, as mulheres que não tinham voz, mas em cada lugar que iam, levavam a mensagem do Evangelho. Os camponeses que não tinham vozes, mas em cada lugar que iam, proclamavam que Jesus Cristo é o Senhor. Os pequenos, os incautos, os que não tinham tanto conhecimento, tanta sabedoria, os que não foram formados em academias, mas levavam o Evangelho aos corações, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus e Ele voltará para a glória de Deus. Um desses homens é Epáfras, um fundador de uma igreja lá na cidade de Colossos. Vale destacar, irmãos, em guise de introdução, alguns pontos. O primeiro deles, a cidade de Colossos. William Hendrickson diz que ninguém sabe exatamente quando a cidade de Colossos foi fundada. O que sabemos é que ela foi fundada mais ou menos no tempo de Xerxes, o rei da Pérsia. Então temos uma menção deste historiador chamado William Hendrickson, que a cidade de Colossos fora fundada possivelmente durante o reinado de Xerxes, o rei da Pérsia. Heródoto, que é o pai da história, conhecido como o pai da história, por volta de 480 a.C., considera que em seus escritos Colossos era uma cidade extremamente poderosa na época, uma cidade extremamente grande, de mais ou menos 100 mil habitantes. Então era uma cidade muito grande, uma cidade que tinha muitas pessoas. Porém essa cidade caminhou da glória para o esquecimento. Essa cidade caminhou da honra para a desonra. Essa cidade foi da melhor cidade para a cidade mais triste e pior que poderia existir. A cidade vivia das glórias do passado. Por quê? Porque ela estava a 160 quilômetros da cidade de Éfeso. Irmãos, a cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor naquela época. Era a maior cidade do mundo na Ásia Menor daquela época. Era uma cidade cosmopolita, tinha aproximadamente 300 mil habitantes. E na cidade de Éfeso estava o templo da grande deusa Diana, a Diana dos Efésios, a Diana dos Efésios. E o templo da Diana era 10 vezes maior do que o Partenon lá em Atenas. A saber, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Até hoje temos ruínas. Se você procurar aí no Google, dá um Google aí, você vai ver as ruínas do grande templo da deusa Diana. A cidade de Colossos ficava a 160 quilômetros dessa cidade de Éfeso. Paulo, na sua terceira grande viagem missionária, lá em Atos capítulo 19, ele fica 3 anos na cidade de Éfeso, e é por meio desse viés que Paulo fica 3 anos na cidade de Éfeso, que outras igrejas são fundadas. E vocês podem me perguntar qual? Perguntem-me qual? As igrejas da Ásia Menor, destacadas lá no Apocalipse. A igreja de Laodiceia, que eu já citei aqui, de Filadélfia, de Esmirna, de Sardes, de Pérgamo, de Tiatira, de Herápolis e a própria cidade de Colossos. Ou seja, Paulo se implanta em uma cidade, a cidade de Éfeso, a maior cidade do mundo, e através dali o evangelho é proclamado em toda a região e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Colossos também era uma cidade abalada por desastres naturais, como vulcões e terremotos. É lá em Colossos que aconteceu o grande cisma do ano 60 da nossa era. Foi lá em Colossos que esse cisma destruiu grande parte, pastor Otávio, daquela cidade. Então Colossos não conseguiu se reerguer daquele grande cisma, daquele grande desastre. Houve um terremoto, irmãos, durante este ano, durante o governo do imperador Nero, que deixou a cidade em ruínas, mas não foi estabelecido novamente essa cidade. Cidades como Hierápolis, que tinha águas termais, e Laodiceia, que era rica e poderosa, se reergueram, mas Colossos não conseguiu se erguer. Irmãos, só uma curiosidade aqui para que os irmãos possam compreender, a cidade de Colossos, ela era banhada pelo rio Lico. Esse rio, irmãos, ele banhava a cidade de Colossos, mas antes passava por Hierápolis e depois desencadava em Laodiceia. Quando nós vamos ver na história, até hoje tem, em Hierápolis existem águas termais. Sabe quando você vai aqui para Minas Gerais, você encontra as águas termais, como que é o nome daquela cidade? Lindóia? É Lindóia? Poços de Caldas, tem águas termais, águas quentes, que emergem do subsolo. E Herápolis tinha essas águas termais, águas quentes que emergiam do subsolo. A cidade de Colossos tinha águas frias,
águas extremamente gélidas que provinham do mesmo rio. E um pouco mais para baixo tínhamos a cidade de Laodiceia, que recebia as águas quentes de Herápolis e as águas frias de Colossos. Quando a água chegava até Laodiceia, a água chegava o quê? Chegava morna. Por isso que quando o João escreve o Apocalipse, ele diz: se vocês forem, Jesus falando, né? Se vocês forem frios ou quentes, tudo bem, mas se vocês forem mornos, eu vomitarei vocês da minha boca. Então aí curiosidades bíblicas, histórias geográficas, para que os irmãos consigam compreender melhor o contexto a qual o texto foi escrito. Afinal de contas, texto sem contexto gera pretexto para heresia, mas texto dentro do contexto, o nome de Cristo é glorificado, a igreja avança e o reino de Deus avança para a glória dele. Então, irmãos, essas cidades foram extremamente importantes. Falemos agora um pouco sobre a igreja que se encontrava nessa cidade. Os colossenses podem ter ouvido o evangelho pela primeira vez durante o ministério de Paulo lá em Éfeso. Lembra que eu acabei de citar para vocês? Abram aí Atos capítulo 19, versículo 10, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 10, por gentileza. Atos 19, 10. Aqui estamos falando da terceira viagem missionária de Paulo, onde ele fica 3 anos ali na cidade de Éfeso. O texto nos diz 2 anos, porque aparentemente foi quando Lucas escrevera Atos e Paulo ficara 1 ano a mais ali. E durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia Menor ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então aqui há uma afirmativa de que quando Paulo estava na cidade de Éfeso, todos da Ásia Menor ouviram o evangelho de Deus, pela presença do apóstolo Paulo. Então temos aí a afirmativa de que a igreja de Colossos foi fundada provavelmente nessa era, quando Paulo estava em Éfeso e todos da região ouviram a palavra de Deus. Verdadeiramente Paulo, como seus amigos e contemporâneos, foram sal da terra. Para que serve o sal? O sal tem só uma importância: salgar, dar gosto, da motivação, modificar o ambiente, modificar o status. Sem o sal, possivelmente, as coisas não funcionam. Para que o crente funciona? Para modificar o ambiente onde ele está. Vocês entendem como isso compreende como isso funciona? Se você não muda o ambiente que você está, comece a repensar o seu cristianismo. Se você é igual a todo mundo, como o próprio pastor Otávio aqui esta noite falou, comece a repensar o cristianismo que você vive, que você fala que vive. Mas se você modifica o ambiente em que você está, e todas as pessoas se curvam diante da realeza da pessoa de Jesus Cristo, levante a mão para o céu e dê um glória a Deus, porque você é um escolhido, você é sal da terra e você é luz do mundo. Quando Paulo esteve lá na sua terceira viagem missionária, ele ficou por 3 anos em Éfeso, e ali ele prega o evangelho em toda a região. Nesse período, irmãos, Epáfras, servo de Cristo e companheiro das prisões de Paulo, funda a igreja. Como é que eu sei que Epáfras é servo de Cristo e companheiro de Paulo? Capítulo 4, versículo 12, por favor, Colossenses 4, 12. Colossenses 4, versículo de número 12. Olha o que o texto diz: Saudo-vos Epáfras, que é um dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração. Ele continua dizendo: para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Filemão, versículo 23, por gentileza, abra aí comigo. Filemão, versículo de número 23. Filemão, versículo de número 23. Saudo-vos-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Então temos aí a afirmativa tanto em Filemão quanto na própria carta de Paulo aos Colossenses, que este homem chamado Epáfras foi o homem que levou as notícias acerca do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Colossos. Então Epáfras vem com mensageiros até Roma, toma da importância de Paulo e informa Paulo acerca das coisas que estavam acontecendo lá em Colossos. E então, por meio das afirmativas de Epáfras, o nosso irmão apóstolo Paulo escreve e regide essa carta. Então essa carta tem vieses,
e esses vieses são para edificação do corpo de Cristo. Essa carta serve para que as heresias mundanas não entrem dentro da igreja, para que as fábulas enganosas não venham fazer com que o povo de Deus seja destruído, mas para que Cristo, por meio da igreja, seja glorificado para a glória de Deus. Nesse período, irmãos, Epáfras avisa Paulo sobre as ameaças heréticas que estavam se infiltrando na igreja. Essas ameaças, irmãos, eram chamadas de heresias de Colossos. Assim, irmãos, Paulo tenta escrever essa carta com o viés de corrigir essas heresias. Suas justificativas são claras diante dos 4 capítulos que nós aqui abordaremos. O primeiro deles era combater o gnosticismo. Repita comigo: combater o gnosticismo. Segundo, combater o sincretismo. Repita: combater o sincretismo religioso. Terceiro, combater o ascetismo. E quarto, combater o legalismo religioso. Esses são os 4 grandes problemas que Paulo trabalhará nos 4 capítulos. No capítulo de número 1 ele trabalha a questão do gnosticismo. No capítulo de número 2 ele trabalha a questão do ascetismo. No capítulo de número 3 ele trabalha a questão do legalismo. E no capítulo de número 4 ele trabalha a questão do sincretismo religioso. Repare que Paulo não escreve de uma forma simples, Paulo escreve de uma forma singular. Paulo não escreve qualquer coisa. Paulo escreve uma carta perfeita, uma carta erudita, para que os irmãos de Colossos pudessem entender qual era a vontade de Deus para esses. E qual que era a vontade de Deus para esses? Mostrar para eles que Cristo é tudo em todos. Não foi o que nós lemos aqui no começo? Capítulo 3, versículo 11, parte B. Porque Cristo é tudo em todos. E é somente por meio de Cristo e nada mais. Então, irmãos, temos alguns companheiros que estavam com Paulo durante essa escrita e durante o que ele destacou. Primeiro, Filemon. Quem é Filemon? Filemon é um homem rico, filho de fé de Paulo, cuja reunião os irmãos se reuniam na casa dele. Era um homem extremamente importante. Abra aí Colossenses 4:9 comigo, por favor. Colossenses capítulo 4, versículo de número 9, por favor. Juntamente com o Onésimo, amado e fiel irmão, que é um dos vossos, a saber de tudo que aqui se passa. Aqui ele cita Onésimo 4:12 ou 12. Saldo-vos Epáfras, que é um dos nossos em Cristo, combatendo sempre com ele em orações, e para que concebais firmes, perfeitos e consumados em toda boa vontade. Agora, olha o verso 17. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor e cumpra esse até o fim. Filemão capítulo 1, versículo 2, por favor. Filemão 1, 2. Filemão, versículo 2. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está na sua casa. Então Paulo aqui faz citações de algumas pessoas de muita importância. Primeiro era Filemão. Quem é Filemão? Filemão era um homem muito rico, que ajudou o apóstolo Paulo durante as suas viagens missionárias. E lá na igreja, lá na casa dele, em Colossos, era onde a igreja se reunia, na casa de Filemão. Esse Filemão tinha um conservo, ou um servo, ou um escravo, chamado Onésimo. Esse Onésimo foge de casa, foge da presença de Filemão e vai para Roma. E lá ele é preso, pastores. E quando ele é preso em Roma, ele cai na cela de quem? Ele cai na cela de Paulo. Aí tem um grande problema, irmãos. Ou Deus está trabalhando na história, ou o camarada que é chamado por Deus não tem como fugir do seu chamado. Eu prefiro ficar com a segunda opção, né? O camarada que é chamado por Deus não tem como fugir do seu chamado. Por quê? Onésimo foge da casa de Filemão e vai para Roma. Estou tudo bem, estou tudo tranquilo, estou na cidade eterna. 1 milhão de habitantes, quem aqui vai me conhecer? Ele é preso. E cai na cela de quem? Na cela do apóstolo Paulo. E Paulo toma-lhe evangelho, toma-lhe evangelho, toma-lhe palavra, toma-lhe palavra. O camarada se converte para a glória de Deus. E Paulo fica sabendo que esse Onésimo é escravo de Filemão. Filemão é um servo de Paulo. Então Paulo manda que Onésimo vá de volta para Colossos para ter de novo com seu senhor.
e escreve uma carta, a carta de amor mais linda de toda a Bíblia Sagrada, a carta de perdão mais linda de toda a Bíblia Sagrada, a carta a Filemão, dizendo: receba Onésimo como servo, não seja servo, mas que seja o seu irmão em Cristo Jesus, porque eu ganhei ele nas cadeias e nas tribulações, portanto receba com amor, e se ele lhe deve alguma coisa, Filemão, coloca na minha conta, porque você também me deve. É assim, irmãos, o reino de Deus, um deve para o outro deve para um, e o nome de Jesus Cristo é glorificado para a glória de Deus. Temos esse Onésimo, que era um escravo fugitivo. Temos também João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, companheiro do missionário Paulo e Barnabé durante a grande primeira viagem missionária. Este João Marcos é o escritor evangelista do Evangelho de Marcos. É esse João Marcos que escreve o segundo evangelho, o Evangelho de Marcos. Também temos Aristarco, que era macedônico de Tessalônica, companheiro de Paulo em suas viagens, trabalhos e prisões, sendo esse Aristarco um grande amigo de Paulo. Abra aí, Atos 19, 29, por favor, Atos 19, 29, por favor, Atos 19, 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro. Olha que interessante o que o texto continua dizendo: arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônicos, companheiros de Paulo na viagem. Onde aconteceu esse episódio? Na cidade de Éfeso, quando Paulo ficou por 3 anos ali pastoreando e pregando o evangelho na cidade de Éfeso. Foi lá que teve um grande alvoroço por conta da pregação do evangelho, e esse Aristarco quase foi morto por causa do apóstolo Paulo. Foi amigo de Paulo em defendê-lo diante da multidão que queria matar Paulo. Será que nós podemos ser companheiros e irmãos dessa forma? Defender os nossos irmãos com unhas e dentes, prontos para morrermos pela vida dos nossos irmãos? Está aqui uma igreja que está pronta para isso, eu sei disso, porque Deus é com essa igreja para a glória e o louvor do seu nome. Esse Aristarco era crente, junto com Gaio, retornou com Paulo para a Grécia e para a Ásia Menor. Tá? Deus sempre coloca em nossas vidas pessoas que estarão ao nosso lado, para que o nome do Senhor seja glorificado por meio dela. Irmãos, eu quero agora falar sobre a carta. Então nós falamos sobre a cidade de Colossos, nós falamos sobre a igreja que estava em Colossos. Agora eu quero, nesses 15 minutos que eu tenho, me enviesar com relação à carta. Faremos aqui um panorama dessa carta. Para mim é a carta cristológica mais importante de toda a Bíblia Sagrada. E eu queria que, claro, que essa igreja estivesse cheia aqui esta noite, para que os irmãos pudessem compreender, né? Porque blá blá blá, uísque sachê, barulho, língua estranha, aí o povo vem, o dia dos milagres, o dia da unção divina, o dia da cura, o povo vem, barrota, mas no dia do ensino é um pouco mais complicado. Mas eu glorifico a Deus porque você veio, porque você está aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor e aprender sobre a carta aos Colossenses. O portador da carta, irmãos, é Tíquico. Repita comigo, Tíquico. Tíquico, um amigo leal e companheiro de Paulo. Esse Tíquico era natural da Ásia Menor. Ele é mencionado inúmeras vezes no Novo Testamento. Abra aí, Atos 20, versículo 4, por favor. Atos 20, versículo de número 4. Olha o texto que diz: e acompanhou até a Ásia Sópatro, de Bereia, e dos Tessalônica, Aristarco, segundo e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então esse Tíquico é mencionado aqui em Atos capítulo de número 20. Efésios 6, 21, por gentileza. Efésios capítulo 6, versículo de número 21. Olha o que o texto diz, Efésios 6, 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Colossenses 4, 7, por favor. Colossenses 4, 7. Olha o que o texto diz. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber sobre o meu estado. 2 Timóteo 4, 12, por favor. 2 Timóteo 4, 12. Olha o que o texto nos diz, 2 Timóteo 4,12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Tito 3,12, por favor, Tito 3, versículo 12. Ó, Tito 3, versículo 12. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Então vemos que esse Tíquico
era um homem de muita importância no ministério de Paulo. Era aquele homem que pegava as cartas e levava as cartas aos destinatários. Paulo estava preso, as cartas que Paulo escrevia não. Tíquico era aquele mensageiro que enfrentava feras, que enfrentava problemas, que enfrentava cavernas, que enfrentava frio, que enfrentava solidão. Para quê? Para que a palavra de Deus pudesse chegar aos corações e que Jesus fosse glorificado por meio das cartas que Paulo escrevia. Na minha vida eu preciso de um Tíquico. Eu posso ser o apóstolo Paulo, mas se não tiver um Tíquico na minha vida, as cartas não chegarão ao destinatário. Como é que as cartas chegam ao destinatário? Por meio dos Tíquicos que Deus coloca na nossa vida. É o irmão pequeno que limpa, é o irmão pequeno que faz, que ninguém vê, que ninguém enxerga, mas ele está ali trabalhando para a glória e o louvor do nome do Senhor. E as cartas chegam para edificar, para que o nome de Cristo seja eternamente glorificado. Tíquico, o portador das cartas, era Tíquico que levava as cartas. Quando Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão domiciliar, ele escreve 4 cartas. Essas cartas são chamadas de cartas da prisão, a saber, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e a carta a Filemão. Essas 4 cartas foram escritas no mesmo tempo, no mesmo período. Por isso há uma aparência muito grande, principalmente entre as cartas de Efésios e a carta aos Colossenses. Elas são muito iguais. Diferentemente do que? A carta aos Colossenses trabalha o cabeça da igreja, Cristo, cabeça. E a carta aos Efésios é uma carta um pouco mais eclesiológica, trabalha o corpo da igreja. O corpo da igreja é a igreja, os membros. O cabeça da igreja é Cristo. Então Paulo escreve uma carta aos Efésios para falar do corpo e escreve uma carta aos Colossenses para falar do cabeça. Corpo com cabeça, cabeça com corpo, o nome de Jesus é glorificado. Então vamos lá. Agora eu quero falar com os irmãos acerca do contexto histórico que essa carta foi escrita. A igreja enfrentava heresias sincréticas que estavam se infiltrando dentro da igreja. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar, tá bom? A primeira grande heresia que Paulo teve que destruir por meio das escritas na carta aos Colossenses, a filosofia grega contra a sabedoria humana chamada gnosticismo. Repita comigo, gnosticismo. Irmãos, o que é o gnosticismo? O gnosticismo foi um mal. Talvez foi o movimento herético mais perturbador da história da igreja. O gnosticismo quase destruiu a verdadeira ortodoxia bíblica no primeiro século. O que o gnosticismo ensinava? O gnosticismo ensinava um viés dualista. Qual era esse viés dualista? Que a matéria, tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que você apalpa é essencialmente mal. E o espírito, tudo que você não enxerga, tudo que você não vê, mas você sente, é essencialmente bom. Logo, os gnósticos dualistas não criam, primeiro, na ressurreição de Jesus. Eles não criam que Jesus verdadeiramente ressuscitou, porque se o espírito é bom e a matéria é má, logo Jesus sendo plenamente homem, ele não poderia voltar de novo a ser homem na ressurreição. Eles quebravam uma das principais doutrinas bíblicas, que é a doutrina da ressurreição. Aí Paulo escreve na carta lá, na primeira carta aos Coríntios capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Se não há ressurreição dos mortos, por que nós estamos aqui? Nós só estamos aqui esta noite porque Cristo verdadeiramente ressuscitou. Aquele sepulcro está vazio, não tem ninguém lá dentro. A pedra foi arremessada longe e Jesus ressuscitou para a glória de Deus. Os gnósticos não criam na ressurreição do corpo, porque a matéria é má e o espírito é bom. Outra verdade que eles não acreditavam, na encarnação. Eles não criam na encarnação de Jesus, porque se a matéria é má e Jesus veio em carne, logo Jesus não pode ser bom. Jesus é ruim porque Jesus está em carne, porque tudo que é carne, tudo que é matéria é mal. Você vê que perigo que há nisso? Por isso que João escreve o seu evangelho dizendo que se Jesus Cristo não veio em carne, em vão é a nossa pregação. Ele diz mais do que isso, ele diz, se Jesus Cristo não é carne, e se alguém prega que Jesus Cristo não veio em carne, este é o anticristo. Quem é o anticristo? Aquele que nega a encarnação do verbo.
Jesus verdadeiramente é homem, Jesus verdadeiramente é homem, Jesus verdadeiramente é carne. Elton, como ele voltou para o céu? Como homem, perfeito Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ah, irmãos, se vocês pudessem compreender isso, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, transcendente, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então, o gnosticismo foi o mal do primeiro século. A palavra gnosticismo veio do termo grego gnoses, significa sabedoria. E na mente dos gnósticos, somente quem tinha este conhecimento amplo poderia alcançar a salvação. Então, o primeiro problema que Paulo teve que rebater foi o gnosticismo. Repita comigo: gnosticismo. Está destacado no capítulo de número 2, ou melhor, no capítulo de número 1. Vamos ler aí o capítulo de número 1, por favor? Colossenses capítulo de número 1, eu quero que os irmãos leiam todos comigo, a partir do versículo de número 8, vamos lá, irmãos, no 3, a partir do versículo de número 8 não, vamos ler a partir do versículo de número 12, vamos lá? 1, 2, 3, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Ele quem? Jesus, nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do seu amor, a qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, quem? Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que hão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, para a glória de Deus. Paulo rebate o gnosticismo com teologia. Eu não rebato, irmãos, problemas de heresia dentro da igreja com discussão, que não leva a canto nenhum. Eu não rebato problemas dentro da igreja com disse-me-disse, contenda e fofoca, não dá certo. Como que eu rebato os problemas da igreja? Com teologia, com Bíblia. Quando eu abro a Bíblia, prego a Bíblia, os problemas se resolvem e o nome de Jesus é glorificado. Consegui compreender? Paulo está rebatendo um dos problemas da igreja de Colossos com a palavra de Deus, com teologia. Quando a teologia é saudável, quando a teologia é boa, quando as escrituras são pregadas, o nome de Jesus é glorificado. Satanás tem que bater de retirada para que Deus seja eternamente exaltado. Se o primeiro problema é o gnosticismo, o segundo problema é o legalismo judaico. Vamos lá, Colossenses 2:11. Vamos lá. 2:20, perdão, irmãos, 2:20. Colossenses 2:20. O legalismo judaico estava infiltrando-se dentro da igreja de Colossos. Vamos no 3? 1, 2, 3. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda mais em ordenanças como se viesses ao mundo? Ao versículo 19. Melhor, o 18, ninguém vos domine seu bel prazer, por pretexto de humildade e culto aos anjos. Ao versículo de número 16, portanto, ninguém vos julgue por causa do que vocês comem, por causa do que vocês bebem, ou por causa do dia de festa, ou por causa de lua nova, ou por causa de sábado. O que Paulo está rebatendo aqui, irmãos? O legalismo. O que é o legalismo? É quando eu coloco a lei acima de Cristo, como se por meio da lei eu pudesse de alguma forma alcançar a salvação. Como que funciona, Elton, na prática, nos meus dias? Se eu não tiver de gravata terno, eu não sou crente, eu não vou para o céu. Se eu não der o dízimo, eu não sou crente, eu não vou para o céu. Se eu não fizer o culto na quarta, o culto na sexta e o culto no domingo, de manhã, domingo à noite, eu não sou crente, eu não vou para o céu. Se eu não fizer isso, você coloca as coisas que você faz acima de Jesus. Isso é o legalismo. Os legalistas judaicos estavam ensinando para o povo em Colossos que eles precisavam se circuncidar.
Eles precisavam fazer aquele rito judaico de cortarem ali a cabeça do prepúcio, para que pudessem assim alcançar a salvação. E o que Paulo está escrevendo aqui e ensinando? Não é por meio da lei de Moisés que vocês vão conseguir ser salvos, não é por meio do legalismo barato que vocês conseguirão ser salvos, vocês só serão salvos por meio de Cristo Jesus, e somente Cristo e nada mais. Será que tem gente presa no legalismo nos dias de hoje? É o que mais tem. Para ir na esquina tem que pedir permissão para um guru religioso. Para fazer um negócio dentro de casa com a esposa tem que pedir permissão para o guru religioso. Estão debaixo da tutela e do rudimento dos homens. Esquece esse negócio. Outro problema, o misticismo. Repita comigo, misticismo. Esse povo em Colossos estava adorando um anjo. Culto aos anjos. Rituais para os anjos. Se dobrando diante de anjos, se curvando diante de anjos. Sincretismo barato que não serve para nada. É pegar o nome, colocar o nome dentro da caixinha e ir para o monte orar pelo nome. Não vale nada, não resolve. Pegar o nome e queimar lá na fogueira santa, não resolve. A rosa ungida não resolve, a água benta não resolve. Tudo isso é movimento sincrético, isso não leva ninguém a canto nenhum. Você vai ser salvo, liberto desse seu mal, crendo em Jesus Cristo e confiando somente nele. A rosa não salva, o óleo não salva, o sal não salva, o misticismo, a macumba gospel não vai levar você para canto nenhum, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, creia nele que você está salvo para a glória de Deus. Misticismo. Outra coisa, o ascetismo, tomava de conta da igreja. O dia, não tem que ser esse dia, é o sábado, não, é a lua nova. Não, é a festa dos pães asmos, não é a festa disso, não é a festa daquilo, não é o congresso, não é a conferência, esquece esse negócio. Para Deus não tem dia, ou o dia maior, ou um dia mais importante, não. Por isso que Paulo escreve, Cristo é tudo em todos. Qual que é o dia de adorar o Senhor? É a segunda, é a terça, é a quarta, é a quinta, é a sexta, é o sábado, é o domingo, quando, hoje, amanhã, sempre, para a glória de Deus. Aí tem gente que é tão asceta, que vem para a igreja no domingo, cultua a Deus, levanta a mão, dá glória, sai da igreja, tchau Jesus, domingo que vem eu volto. Não, Jesus faz parte da nossa vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses no ano, toda a nossa vida é dirigida ao nosso Cristo, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele está conosco todos os dias. Então essa carta, irmãos, é uma carta muito importante. Talvez nós teríamos mais tempo para poder trabalhar algumas coisas a mais aqui, mas eu quero fechar as minhas palavras falando sobre as ênfases teológicas principais que há nessa carta. A primeira ênfase é que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo não é um homem qualquer, Cristo não é um homem comum que veio à terra, Cristo não é qualquer um, Cristo é Deus entre os homens. A segunda pessoa da Trindade se materializou. A segunda pessoa da Santíssima Trindade fez-se carne, Ele comeu pão, Ele suou sangue, Ele vestiu as nossas vestes, Ele comeu, Ele tomou a nossa água, Ele comeu o nosso pão, Ele andou o nosso caminhar, Ele suou o nosso suor, Ele morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou para a glória de Deus, e um dia voltará para buscar a igreja lavada, remida e comprada pelo seu sangue. Segundo, esse Deus invisível é sustentador e mantenedor de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez os peixes, Ele fez tudo o que existe, Ele me fez, Ele fez você. Para quê? Para que nós exaltássemos e glorificássemos ao nome dEle. As árvores batem palma para Ele, glorificam a Ele, os pássaros cantam todas as manhãs, exaltando o nome dEle, as aves louvam para o nome dEle ser glorificado, e nós estamos aqui esta noite, exaltando, levantando a mão para o céu, e dizendo que Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Segundo, essa carta também trabalha a questão soteriológica,
que redenção completa somente há em Cristo e nada mais. Não há necessidade de rituais, de regras, de intermediários para alcançar a salvação. Não precisa de nada disso para ser salvo, nada. Ritual, cântico, cantar no coral da igreja, cantar não sei aonde, fazer não sei o que, pregava, não precisa de nada disso. É como o homem que estava do lado de Jesus na cruz, do lado direito: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Também temos ênfases quanto à vida cristã prática. A morte do velho homem, que não dá tempo de ler, mas está lá em Colossenses 3, do 5 ao 9. Vida nova em santidade, Colossenses 3, do 10 ao 17. Relacionamentos transformadores. É aqui na carta aos Colossenses, a partir do capítulo de número 4, que Paulo ensina sobre esses relacionamentos transformadores. Perseverai em oração, velando com toda ação de graças, orando também juntamente por nós, ou seja, a união dos cristãos. Olha o versículo 18 do capítulo 3: vós mulheres estáis sujeitas ao marido, como convém ao Senhor. Marido, amai as vossas esposas. Filhos, obedeçam os vossos pais. Pais, não irrite os vossos filhos. Servo, obedeça o seu Senhor. Senhor, não despreze o seu servo. Em tudo que vocês fizerem, façam com coração, façam como se vocês fizessem a Deus, não aos homens. O que Paulo está ensinando? Que a comunhão, que o amor, que tudo isso é dado por Deus para a edificação do corpo de Cristo, para que o nome de Jesus seja glorificado por meio das nossas vidas. E eu encerro aqui esta noite lendo uma coisa muito linda a vocês. Nenhuma força no mundo é mais poderosa que o Evangelho. O Evangelho, irmãos, nasceu no coração de Deus. Ele procede do céu. Foi concebido na eternidade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a divina mente de Deus, que explode pedreiras, essas mais rígidas que vocês possam imaginar, e abre os corações mais perversos que vocês possam imaginar. Aonde o Evangelho chega, vidas são transformadas, famílias são salvas, cidades são reerguidas das cinzas. Nenhuma força pode resistir ao poder de Deus. Nenhum exército pode deter o avanço do reino de Deus. Nenhuma ideologia consegue acalmar e aplanar e afogar o Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. Repita comigo: Cristo é tudo em todos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.